Boa noite. Policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado realizaram na manhã de hoje uma apreensão de 50 quilos de drogas no porto da Manaus Moderna, no centro de Manaus. O entorpecente havia acabado de chegar em uma lancha do município de Tabatinga. A droga apreendida está avaliada em R$300 mil, segundo a Polícia Civil. São 30 quilos de maconha do tipo skunk. De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas, a suspeita é que a droga tenha saído do município de Tabatinga, localizado próximo à fronteira com Peru e Colômbia. O entorpecente, que foi apreendido no porto da Manaus Moderna, na capital, estava dividido em 3 malas, que haviam sido embarcadas em uma lancha expresso. Mas a droga não teria sido colocada no barco em Tabatinga, mas sim em outro município próximo de lá, na tentativa de burlar a fiscalização. Essa droga está descendo ali do Solimões, normalmente vem de Tabatinga, mas a informação que a gente tem é que ela desceu após Tabatinga, após a estratégia de segurança de fronteira, que é a Leosfron, tem a base Anzol e a Sentinela, e toda a embarcação de expresso é fiscalizada tanto em Tabatinga quanto na base Anzol. Então, como veio numa embarcação de passageiros, ela foi embarcada após Tabatinga, ali no município de Tefé ou Maranhão. A Polícia Civil identificou 2 pessoas suspeitas de transportar o material ilícito e pediu a prisão preventiva delas. Segundo o delegado-geral em exercício, o trabalho para coibir o crime organizado tem sido intensificado a cada dia. A Polícia Civil, através do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, e também o DENARC, estão com uma ação ativa nas áreas de fronteira, nos municípios, nas calhas dos rios, com o objetivo de realizar essas apreensões e prisões. O Departamento Estadual de Trânsito apresentou na manhã de hoje um balanço das operações feitas no período do Carnaval em Manaus e nas rodovias estaduais. Durante 13 dias, antes, durante e depois do Carnaval, o Detran e os órgãos que tratam da segurança da população estiveram presentes nas diversas ações de fiscalização na cidade. Ao todo, foram registrados 3.776 autos de infração. 392 pessoas foram pegas dirigindo embriagadas. 176 veículos foram apreendidos e apenas um acidente foi registrado, mas sem vítimas fatais. Os órgãos de segurança, esse ano, trabalharam todos em conjunto. Então, Polícia Militar, Detran, Polícia Civil, Secretaria de Segurança, trabalhamos em conjunto esse ano para dar segurança às pessoas que iam brincar o Carnaval, não só na cidade de Manaus, mas também em muitos municípios do interior do estado do Amazonas. E com isso nós tivemos aí uma redução de 50% do número de atendimentos a pessoas vítimas de acidente ou que seja nos hospitais de primeiros socorros, como tantos hospitais como João Lúcio, o 28 de agosto e outros hospitais na cidade. O número dos autos de infração aumentou 10 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados cerca de 400. Com uma fiscalização mais rígida, o número de acidentes diminuiu em relação ao Carnaval do ano passado, quando foram registrados 25 acidentes com 5 vítimas fatais. O Disque Pilec recebeu 115 ligações. A gente percebeu que a população está mais consciente. Tendo em vista o grande número que foi do ano passado para agora, a população está mais consciente, chamando até para conduzir motos, uma coisa que o ano passado não teve. Então, agradecer à população que conscientemente teve essa ação de nos chamar e levar com segurança em suas casas. Para o Detran, o acidente ocorrido na BR-254, que vitimou 2 pessoas nesta quarta-feira de cinzas, não tem ligação com o Carnaval. E a Polícia Rodoviária Federal também divulgou na tarde de hoje um balanço das ocorrências, com destaque para o aumento no número de autuações por alcoolemia, beber e dirigir, que passou de 19 no ano passado para 30 este ano, e também para a condução de crianças sem a cadeirinha nas rodovias federais, que foram de 25 no ano passado e passaram para 46 este ano. Após as festividades de Carnaval, a Igreja Católica inicia o período da Quaresma, um momento de reflexão e penitência e que deve movimentar a venda de peixes. O período
período da Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e se estende até a quinta-feira santa, que em 2017 cai em 13 de abril. Nesses 40 dias, fiéis católicos fazem jejum de alimentos ou deixam de lado hábitos alimentares em forma de penitência, como é o caso do seu Cícero Juvenal. Aqui, geralmente, a gente já come muito peixe, na Semana Santa mais ainda, né? Porque a carne bovina, carne vermelha, né, é muito ofensiva. Eu já tenho uma certa idade, a minha esposa também, não pode comer carne vermelha, é só carne branca. Então, peixe é a melhor pedida. Não é... Na Quaresma, o consumo de peixe tende a aumentar. Tem de todos os tamanhos, gostos e preços. Qual é o peixe que mais sai aqui na época de Semana Santa? É o tambaqui, né? E o diferencial é o tambaqui do Rio, né? Que o pessoal ainda busca muita tradição de comer o melhor, porque o do Rio, ele é outro gosto, mais saboroso, mais gostoso, né? E a pessoa busca muito, né? Como você viu, 3 clientes estão comprando 3 tambaqui do Rio para levar para se deliciar, né? Na sua casa. E a procura mais na Semana Santa, ou toda época, é o tambaqui e o pirarucu e o matrichão. E o preço varia de quanto? Varia de R$40 a R$250. A tradição é antiga e tem relação com o que a data representa para os católicos, a morte de Jesus. Quem segue a religião acredita que a carne vermelha simboliza o corpo de Cristo, que derramou seu sangue para salvar a humanidade. Por isso, abster do alimento é uma forma de respeito ao sacrifício. Então, para todo cristão, a Quaresma vem justamente ser isso, um convite a uma maior proximidade com Deus, através de uma busca maior pela santidade, revisando o seu modo de agir no mundo. Para a Igreja Católica, o significado da Quaresma é um tempo litúrgico de conversão, de penitência. A Quaresma sempre acontece após o Carnaval, na quarta-feira de cinzas. São 40 dias de muita oração, de muito jejum, de muita penitência. É um período no qual o cristão busca fazer uma grande revisão de vida, se preparando para a vivência da Páscoa. Todas as religiões têm períodos de reflexão e esses tempos fazem parte da disciplina religiosa. Pelo menos 90 brasileiros, entre eles mais de 15 manauaras, estão há 2 dias em um hotel na ilha de Curaçao, no Caribe, devido a um cancelamento de voo da companhia aérea responsável pela viagem. A falta de informações no aeroporto de Curaçao começou no último dia 28, após o voo 71774, que tinha como destino a capital do Amazonas, ter sido cancelado pela empresa Incel Air por falta de aeronave, situação que revoltou viajantes. A companhia ainda teria disponibilizado vales para ajudar nos custos com a alimentação, além de realocar os viajantes em hotéis na cidade. Em um comunicado enviado aos passageiros, os representantes da empresa afirmam que a unidade localizada em Manaus está temporariamente fechada. E depois de um início de ano chuvoso em Manaus, as famílias que vivem em áreas de risco estão cada vez mais temerosas com a possibilidade de novas tragédias. É que o número de ocorrências tem aumentado bastante em 2017. O morador retira parte do barro que se espalhou na rua para aterrar o quintal. O rastro de destruição é maior em 2 residências atingidas por um deslizamento de terra no início da semana, nesta rua do bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. Venilza relata como ela e o neto, que estavam no quarto, conseguiram se salvar. Quando escutei foi o barulho. Aquele barulho, quando nós corrimos para cá, meu filho gritou, escorrimos aqui para fora. Aí aconteceu isso, quebrou a parede. Aqui o prejuízo foi grande com a perda dos objetos pessoais. Perdi cama, guarda-roupa, beliche, perdi roupa, tudo, mano. Essa outra moradora chegou a ser atingida com o desmoronamento, mas por sorte ela e o marido também conseguiram escapar da morte. Não vi nada, que eu desmaiei, eu já vi meu marido me tirando do meio do barro já lá. Ela alega que, apesar do susto e do risco que continua a ameaçar os moradores, a família pretende voltar para o mesmo local por necessidade. A gente está ali abrigado ali, né? E... Vizinho? No vizinho ali que ele cedeu ali. E nem onde dormir eu tenho, que eu tô dormindo no chão, que eu perdi tudo, né? O deslizamento de terra aconteceu no mesmo lugar onde existe uma obra inacabada da prefeitura para escoar água das ruas.
Nessa situação a gente não tinha ocorrência registrada. Então, através da imprensa, através do Corpo de Bombeiros, foi que a gente tomou ciência dessa situação. E aí a gente deslocou uma equipe lá para fazer uma avaliação do local. O período é de chuvas na região e quem escolhe morar em áreas de encostas corre grande risco, como a tragédia que aconteceu em dezembro na capital, quando 4 pessoas de uma mesma família morreram soterradas no bairro Nova Vitória, também na zona leste da cidade. Atualmente, a Defesa Civil monitora mais de 700 pontos de riscos na capital amazonense. Na realidade, a Defesa Civil, quando vai monitorar ou atender alguma ocorrência nessas áreas de risco, aproveita a oportunidade para fazer alguns alertas aos moradores dessas áreas. Num dia de fortes chuvas nessas áreas, o solo é saturado, ou seja, ele encharca, e nessa situação aumenta o risco de deslizamento nessas áreas. Sabendo que já estão morando numa área de risco, numa situação de chuva forte nessa área, deixem sua residência, procurem um lugar seguro. Até o momento já foram registrados 153 deslizamentos de terra, enquanto no mesmo período do ano passado foram 40 deslizamentos. Os problemas são consequências claras do crescimento desordenado da cidade. Quando você ocupa uma área de preservação, de certeza você está, digamos, sujeito, né, às intempéries, principalmente no período chuvoso. O que tem que ser entendido, essas áreas não são para ser ocupadas. Outro problema enfrentado pela população no período chuvoso são os alagamentos de ruas e de casas, muitas vezes provocados pelo transbordamento de córregos. E também falta consciência das pessoas com o descarte incorreto de lixo. E não tem um sistema de drenagem eficiente. Quando chove, logicamente, os igarapés eles alagam. Por quê? Porque a água ela não consegue percolar no solo, ela não consegue infiltrar no solo. Tá? Então, por isso das alagações. Aí você soma mais a questão do lixo, que começa a vedar, a questão dos bueiros e tudo mais, ou seja, é um problema em cascata. Lá vai, acabou com tudo. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, previsão de tempo encoberto com a presença de ventos fracos. Possibilidade de pancadas de chuva acompanhada de trovoadas durante o dia. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Para o município de Tabatinga, a previsão é de céu encoberto com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Maués, muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. E em Santo Antônio do Içá, o dia amanhece encoberto com chuva e presença de ventos fracos a moderados. Temperaturas mínima de 26 e a máxima de 29 graus. Nesta quinta-feira, 2 de março, a Receita Federal do Brasil começou a receber as declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo vai até o dia 28 de abril e tem algumas mudanças. A declaração do imposto de renda é obrigatória para todo cidadão que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Se você não teve despesa, se você é um contribuinte, que você tem a sua receita, mas você não é um pai de família recente ou é solteiro, não tem dependente, não tem algumas despesas, na maioria dos casos é melhor você optar pela simplificada, porque a simplificada ela te dá 20% de desconto. Para entregar a declaração é preciso ter o Programa Gerador de 2017, que foi colocado à disposição do contribuinte desde o dia 23 de fevereiro. Ele precisa ser baixado na página da Receita Federal e, em seguida, clicar no link, escolher a forma desejada e pronto. Enviar a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, também pode receber mais cedo as restituições do imposto de renda, caso a pessoa tenha direito. Agora, deixar para a última hora nem sempre é uma boa ideia. Os riscos de última hora é que você tem problema de sistemas, né? Às vezes você não consegue passar essa declaração e você vai passar
no mês seguinte e você corre o risco de pagar 20% de multa além do valor original que você poderia pagar. Esse é o primeiro risco. O segundo é que você não informando ou deixando para a última hora, você pode cair na malha fina por não ter prestado conta com a receita do que você recebeu no ano anterior. Esses são os maiores problemas que a gente vê. O contribuinte ainda precisa ficar atento porque a Receita Federal mudou a regra para a inclusão de dependentes. Desta vez, será necessário inserir o CPF do dependente que tenha 12 anos completos para cima. Para dependentes com menos idade, não será necessário o número do cadastro de pessoa física. E este ano, nós também, para todos os dependentes e alimentados que completaram 12 anos até o 31/12/2016, precisam ter o CPF. Se ainda não tiraram o CPF, precisam tirar, porque a Receita não vai receber a declaração que não tiver CPF de quem tenha 12 anos a partir do dia 31/12/2016. E quanto mais rápido o contribuinte enviar a declaração de imposto de renda, mais cedo ele poderá ser ressarcido. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade na hora do ressarcimento. Os valores normalmente começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em 7 lotes. As declarações que forem entregues primeiros, também ela leva em consideração a idade do contribuinte ou algum problema de saúde também. São essas 3 formas que a Receita considera para a restituição. Cerca de 40 mil ingressos foram disponibilizados para a partida beneficente de futebol entre os amigos de José Aldo e amigos de Rones Torres, 2 lutadores amazonenses, que apesar disso, essa partida deve contar com muitas estrelas e ainda ajuda quem precisa. A troca de ingressos começou ontem, quarta-feira, e vai até o próximo sábado, dia 4. Ao todo foram disponibilizados 40 mil ingressos para o evento beneficente Amigos do José Aldo. Ao meu lado está André Galvão, ele que é diretor de eventos da CEGEL. Explica pra gente, André, a quem serão disponibilizados esses alimentos? Isso, esses alimentos eles vão ser entregues para a Secretaria de Assistência Social, né? E a Secretaria, através do seu cadastro, vai fazer a distribuição. Já é um evento bem conhecido aqui na cidade, mas explica pra gente como é que funciona a troca desses ingressos. Sim, é um evento bem conhecido. No ano passado a gente arrecadou mais de 70 mil toneladas de alimentos. E quem quiser participar do evento, basta vir a um dos 25 pontos distribuídos na cidade, entre PAC, Centro de Convência e aqui mesmo na Vila Olímpica, trazer 1 quilo de alimento por um ingresso. Tem um limite para troca? Existe um limite de 5 ingressos para cada pessoa, né? E isso dá para a gente distribuir para toda a família, no caso, vir participar do evento. Então aproveita e faz o convite para quem está em casa prestigiar o evento e ainda ajudar o próximo também, né? Isso, vai ser um evento muito legal. Tem vários jogadores e ex-jogadores que vão participar, alguns atores também vão vir participar do evento, como o Sheik, Marcelinho Carioca, o Bebeto, confirmado, o próprio José Aldo e o Rones Torres, que são as grandes estrelas do jogo, e vai estar ajudando o próximo com certeza, e a gente convida toda a população para esse momento esportivo e cultural. Muito obrigada pelas informações. Só lembrando que o evento acontece sábado agora, dia 4 de março, na Arena da Amazônia, a partir das 4 horas da tarde. Maiara Rocha para o Band Cidade. E agora voltamos a falar de esporte, porque o Fast Clube tem compromisso neste domingo pela Copa Verde contra o Santos do Amapá. Nesta quinta-feira, o Tricolor de Aço fez um treino tático para reforçar o entrosamento do time. O jogo é só no domingo, mas a parte tática do time amazonense já está quase no jeito. No treino de hoje, no estádio Carlos Amit, o técnico João Carlos Cavalo fez um rodízio dos jogadores em várias posições e intensificou o trabalho de contra-ataque. No ataque, os jogadores foram bastante testados. Outro fundamento bem trabalhado foi o passe de bola. O centroavante Júnior Neymar, que fez uma boa atuação contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, quer repetir o bom desempenho na Copa Verde contra o Santos do Amapá. Entre os titulares, o atacante já foi confirmado para entrar em campo. Mas tenho certeza que a gente vai fazer uma boa partida, estamos melhor ainda fisicamente do que o primeiro jogo oficial que tivemos. Então acho que a gente vai fazer uma boa partida sim. Um dos mais experientes da equipe, Roberto Dinamite, treinou forte, principalmente na armação de jogadas ensaiadas. Porque não conhecemos muita coisa
sobre a equipe do Santos, então a gente joga dentro de casa, diante da nossa torcida e vamos procurar colocar o nosso ritmo para a gente poder ter um resultado positivo. Sem nenhum desfalque, o Fast Clube deve entrar em campo focado na vitória. Um erro no jogo de domingo pode levar à eliminação precoce do time amazonense. Quando essa equipe do Santos do Amapá, nós temos que nos impor, né, dentro do campo de jogo, fazer prevalecer o mando nosso de campo, de jogo, primeiro jogo nosso dentro de casa. É importante que nós consigamos uma vantagem. Para que isso aconteça, nós precisamos melhorar alguns aspectos. Isso a gente trabalhou muito durante essa semana, principalmente a questão da posse de bola dentro do campo do adversário. O duelo entre Fast Clube e Santos do Amapá vai ser na Arena da Amazônia no domingo. E até lá, o time amazonense vai fazer 2 treinos, visando melhorar o entrosamento da equipe. Agora você vai ver que tem muita gente que adora animais e que acabam resgatando vários bichinhos nas ruas. É que, para eles, esses animais abandonados, que podem ser vistos como um problema de saúde pública, só precisam de carinho, atenção e cuidado. Muitos ignoram e outros sentem dó, mas eles estão ali, estão por toda parte. Esses animais que hoje estão por todas as zonas de Manaus foram abandonados pelos próprios donos. Muitas pessoas preferem a companhia de um animal de estimação e não pensariam nem por um segundo se desfazer desses bichinhos. Entretanto, a convivência entre animais e pessoas nem sempre é um sucesso. Essa casa de apoio abriga cerca de 18 cães que foram abandonados. Quando você tem esse contato, dificilmente você não se apaixona. E não é difícil você ver nas ruas de Manaus vários animais precisando de ajuda. Então, a gente começou a atender um aqui e fui começando a perceber a necessidade, como é que funciona isso. Magu tem 3 anos e sofre de uma cegueira em decorrência da doença de carrapato. Chegou a 2 meses e já recebe os cuidados. Na minha casa, atualmente, eu tenho 23 animais, 23 cães e 18 gatos, né? E nesse espaço aqui, que é um espaço de passagem, é uma área onde esses animais, assim, em descaso, animais que estão muito maltratados, vêm para cá, recupera, são vacinados, castrados, vermifugados e vão para uma feira de adoção. Este veterinário adotou a Margot há 2 meses. Passeia nas ruas, faz carinho, é um chamego só. Voluntários da ONG estavam tentando me fazer apaixonar por ela, o que não foi muito difícil, né? Porque, enfim, a Margot, ela é um cão que logo que você olha, você já se apaixona por ela. O tempo que você vai desperdiçar, algumas pessoas usam esse termo, o tempo que você vai dispensar para um animal é o tempo que você vai dispensar para educar uma criança. E esse animal, ele pode ter em torno, o tempo médio de vida de um vira-lata ou de um SRD, como eles são normalmente conhecidos, é em torno de 12 a 15 anos, podendo ultrapassar. Os animais que deveriam ser cuidados e tratados com carinho se tornam um perigo à saúde pública. Segundo a diretora do Centro de Zoonoses, a eutanásia, que é a morte sem dor em animais saudáveis, não é mais praticada. Principalmente naqueles animais que chegam aqui atropelados, os doentes que não têm mais resposta a tratamento e agressivos com comprovante de agressão. E para ajudar a controlar a população de animais, o Centro de Zoonoses realiza a castração. Nosso agendamento para castração para o mês de março vai até dia 24, né? E o agendamento para vacinação não tem, a população pode vir ao CCZ ou procurar uma das nossas 2 unidades móveis de castração, e lá a gente também faz vacina, uma na Zona Norte e uma na Zona Leste. E para ajudar a controlar a população de animais, o Centro de Zoonoses realiza a castração. Os pets podem transmitir algumas doenças aos seres humanos quando não são devidamente tratados. As 3 mais comuns são micose, transmitida pelo contato direto com o animal contaminado, a leptospirose, transmitida pelo contato com a urina do animal, e também a raiva, que é transmitida pela mordida de um cão contaminado. Os cachorros ou gatos, quando bem cuidados, não representam perigo algum. Pelo contrário, eles são amigos e só trazem felicidade. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp,
O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral gratuito e em seguida as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.